Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila e o assunto de hoje é sério. Tem uma grande confusão acontecendo em relação aos atores de Kim Porsche, mais especificamente o Build, e os escritores da novel, que são o Yoki e a Poi. Pra quem tá ligado no que tá acontecendo, sabe que esse caso tá tendo milhares de reviravoltas. E pra quem não sabe o que tá acontecendo, então, hoje nesse vídeo aqui, eu me esforcei muito pra tentar fazer um resumo pra vocês do que tá acontecendo em ordem cronológica, mais ou menos, dos acontecimentos desde o começo, pra quem não sabe quem são essas pessoas, o que tá acontecendo e caiu aqui nesse vídeo. Então, vou explicar pra vocês com muita calma, muita paciência aqui, tudo desde o comecinho de como que começou essa treta. E quero avisar aqui já de cara pra vocês no vídeo que esse vídeo aqui não tem a intenção de tomar lados nenhum. Eu não estou em defesa de nenhum e nem de outro nessa situação. Eu apenas vou expor os fatos aqui do que tá acontecendo, do que já aconteceu. E não tenho pretensão nenhuma de, vir aqui pra defender ninguém. Então eu espero que vocês tenham consciência de que tudo que for dito aqui no vídeo são coisas que realmente são verdades, né? São coisas que saíram, que um postou, que tem fontes oficiais que confirmam, tem vídeos que confirmam a situação, tá bom? Nada daqui é inventado e nada daqui é, tipo, conspiração contra o ator ou contra a escritora, beleza? Vamos começar lá do começo, vamos começar lá do ano passado ou até de um pouquinho antes, de como que começou essa treta entre os atores de Kim Porsche e os autores da novel, né? Pra quem não sabe o que é, Kim Porsche é um drama boys love que ficou muito famoso no ano passado na Tailândia, fez muito sucesso, os atores são considerados muito famosos hoje em dia, eles estão fazendo até uma turnê mundial e tal. Assim. Eles, fizeram o nome deles lá com Kim Porsche, ninguém imaginava que ia ser, tão popular quanto foi. E essa novel, então, é escrita por dois irmãos, que é o Yoki e a Poi. Eles juntos escreveram a novel de Kim Porsche, e essa novel foi transformada em drama por uma empresa chamada Beyond Cloud, que é a empresa que gerencia todos os atores que estão no drama. E por questões de contrato, os autores eles participaram de forma muito ativa na produção do drama. Isso que é uma coisa que não é muito comum, assim, de você ver autores da novel, que virou uma série, que virou um drama, estarem ali tão envolvidos, assim, com o processo. Eles têm muitos momentos, assim, com os atores, e aí saíam vários vídeos e tal. Alguns desses vídeos vieram questões à tona, e eu vou estar postando pra vocês na sequência, pra vocês darem uma olhada em todos esses vídeos. Tá traduzido pro português, tá bem explicadinho. Tem um vídeo do Mali que ele fala que foi abusado pelos autores e ele fala em um tom de brincadeira, mas é porque os autores estão na sala, eles estão junto com ele onde ele tava fazendo essa live. Aí ele fala rindo e tal que ele foi abusado pelos autores e que é pra gente acreditar nele, que ele tá falando a verdade e tal. Ele fala um tom de brincadeira, os autores inclusive estão rindo, dá pra ouvir no fundo eles rindo, mas a galera ficou preocupada porque a galera começou a achar que realmente era verdade e que ele tava tentando ali de alguma forma expor o que tava acontecendo, e aí ele teve que usar o tom de brincadeira pra não, causar nenhuma confusão, porque os autores estavam no mesmo lugar do que ele. Mas esse vídeo é muito estranho, quero que vocês prestem atenção nele. Tem um outro vídeo que aparece a Poi, ela tentando agarrar o Apo e ele tentando escapar dela. De todos que vocês vão ver, tem até vídeo dela tentando beijar à força o CEO da Beyond Cloud, assim, tipo, ela é bem inapropriada. E de todos esses vídeos inapropriados que tem desses dois irmãos com o pessoal do elenco parecendo muito intimidado, tem um outro vídeo também do Bible que ele tá escrevendo alguma coisa e ela tá conversando com ele e tá mandando ele chamar ela de mãe, e ele fala, por que eu vou te chamar de mãe? Eu já tenho mãe, sabe? São uns comportamentos muito estranhos, porque eles são todos homens adultos, e mesmo que não fosse, seria extremamente esquisito. E aí a treta veio mais à tona ainda, a galera já tava falando sobre isso, já tava falando, tem alguma coisa estranha com essa autora, ela parece ter um comportamento esquisito, o cara também tem uns comportamentos estranhos. Mas o que foi assim que deixou o pessoal louco foi quando saiu um vídeo que era de uma live que ela tava fazendo junto com o Barcode, que na época ele era menor de idade, e ela fala na live pra ele, o que eu te ensinei? Daí ele fala que ela ensinou pra ele que ele tinha que fazer massagem nela pra ele ter
alguns privilégios ali nos bastidores da gravação. E a galera achou muito inapropriado que uma mulher adulta estivesse fazendo um garoto jovem fazer massagem nela nos bastidores pra, tipo, ter privilégios ou ter, tipo, algum benefício ali, que assim queria fazer a carreira dele como ator, tipo, ensinando coisas extremamente erradas. E aí o pessoal realmente não gostou quando viu isso e caíram de pau pra cima dela. Então assistam os vídeos aí, tirem as conclusões de vocês. E depois eu volto pra fazer uma linha do tempo aqui com vocês pra explicar as outras tretas que rolaram com esses autores. นักเขียนจะชอบแตะอ่างอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง ไม่เคยทำแบบนั้นอีหยกหรือเปล่า พี่มาแต่งเรื่องว่า พี่มาแต่งเรื่องเก่งวะเป็นนักเขียน ยังให้อภัยได้ยังแบบแตะอ่างยังมีขอบเขตแล้ววันไหนไม่มีขอบเขตช่วยผมด้วยนะครับ ครับที่พูดมาเหมือนพูดเล่นแต่พูดจริงหมด จริงผมพูดแบบดูตลกเหมือนพูดเล่นแต่เหมือนหยอกอะแต่ว่าผมพูดจริงถ้าผมหยอกผมจะบอกว่าหยอกไอ้แต่อ่างเป็นเรื่องจริง ไม่ต้องหัวเราะคุณทำมาทุกคนอย่าทำผมโอ้ยกลัวแล้วเอาคนเดิมขึ้นมาโอ้ยอย่าทำผมโอ้ยดูโปทุกคนดูปล่อยแกล้งโปดิเรียกแม่สิลูก no ทำไมไม่เรียกแม่ ไม่อยากครับผม หนูไม่รักแม่เหรอลูก รักครับผม ทำไมไม่เรียกแม่ เพราะว่าผมมีแม่แค่คนเดียวคือ เรียกมี no เจ๊ปอยมีอะไรจะบอกปอยสอนบาร์โค้ดให้เป็นนักแสดงที่ดี ไหนบาร์โค้ดบอกพี่ปอยซิที่พี่ปอยสอนวันนั้นว่าการเป็นนักแสดงที่ดีหนูต้องเป็นยังไง ข้อที่1ต้องนวดพี่ปอย โอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่คือเป็นการใช้อำนาจนักเขียนในทางที่ผิดนะครับผมอย่าไปจำนะฮะไม่แล้วทุกคนนึกว่าล้อเล่นนะนวดจริงๆในกองนวดจริงคือใช้ทุกคนในการนวดนะข้อที่2หนูต้องเป็นนักแสดงที่ดีข้อที่2หนูต้องนวดใคร นวดพี่หยกใช่ไหม ข้อที่3เป็นนักแสดงที่ดีหนูต้องนวดพี่ไหนอีกอะหมดแล้ว พี่ปอน พี่บอสอ๋อนี่แหละคือ แต่เมื่อกี้พี่เห็นว่าเจฟยกมือคือเจฟอยากโดน นึกว่าเป็นเราไม่มีในนักแสดงที่เราแอบไปสอนบาร์โค้ดมาไงเจฟว่าการเป็นนักแสดงที่ดีเป็นยังไงเขาเล่นเก่งจริงเขาเล่นอย่างงู้นอย่างนี้จริงแต่การเป็นนักแสดงที่ดีโดยถ่องแท้คือหนูต้องนวดเก่งอันนี้ที่สอนบาร์โค้ดมาคอบ่าไหลต้องมาแล้ว คอบ่าไหลลูกNo dia 11 de maio de 2022, foi anunciada que ia ter uma reimpressão da novel de Kim Porsche, e foi aí que começou a treta, porque na capa iam estar os atores, mas iriam estar todos os atores menos o Apo, que é um dos protagonistas do drama. E os fãs não entenderam e não acharam legal, e aí vieram questionar por que diabos ele não ia estar na capa. E aí os irmãos, né, que eram os responsáveis por isso, porque essa parte da novel é toda com eles, né, a Beyond Cloud explicou que eles não tinham relação com isso, que a parte da novel quem cuida eram os irmãos, né, são os direitos deles. E aí os irmãos falaram que é porque o álbum tava ocupado na data, tinha compromissos, e aí ele não pôde ir lá pra fazer as fotos, pra fazer a capa do livro. E aí a galera ficou ainda mais confusa, porque assim, podia ter escolhido um outro dia, então, né, pra fazer essas fotos, que ele não estivesse ocupado, porque ele é o protagonista do drama, logo ele deveria estar na capa do livro. E ele mesmo falou, o Apo falou sobre isso, ele falou que se tivesse sido discutido melhor, ele poderia ter visto a agenda dele, né, poderia ter se ajeitado pra em algum outro momento eles fazerem essas fotos, mas isso não aconteceu. E aí, na mesma época, no mesmo dia, teve uma outra treta que, além de eles estarem lançando essa novel com essa capa que já não tinha um dos atores, eles também estavam lançando alguns produtos para vender relacionados ao drama. E um desses produtos era uma camiseta que tinha a frase "Don't worry, I'm not gonna hurt you", que é basicamente "não se preocupe, eu não vou te machucar", que é uma fala super problemática
do Vegas na novel faz alusão a abuso, tentativa de abuso. Era uma frase super problemática, a galera já tava discutindo, falando que não era legal. E aí eles colocaram o quê? Numa camiseta pra vender. E aí a galera caiu de pau em cima, eles se desculparam, falaram que eles não querem fazer apologia à violência, que eles não concordam com essas coisas. Não venderam a tal da camiseta no fim das contas. E aí também em maio, eu vi notícias que os 2 irmãos tinham se desligado da empresa. E eu não consegui confirmar essa informação de forma oficial. Tipo, eu revirei a internet pra descobrir exatamente qual era a data que eles tinham saído da Beyond Cloud, mas eu não descobri. Mas eu vi alguns artigos de maio de 2022 também, falando já sobre isso, sobre os 2 terem se desligado e não estarem mais trabalhando com a Beyond Cloud. Então eu acredito que por essa época eles já tinham saído da empresa, mas eles ainda tinham os direitos de Kim Porsche por conta do contrato prévio, então eles ainda estariam envolvidos com uma possível segunda temporada. E essa informação é muito importante e crucial, porque a gente vai descobrir mais pra frente. Então guardem isso em mente, que eles ainda estariam envolvidos numa segunda temporada de Kim Porsche. Então, depois disso, eles criaram a própria empresa chamada Demi House. E os 2 irmãos, eles são conhecidos como Demi Brothers. Então eles criaram essa empresa e disse que o Build era um dos sócios deles lá nessa empresa. Bom, daí a gente dá um salto do ano passado pra cá, pras tretas atuais que estão acontecendo no momento. Tudo começou agora, no começo de janeiro, quando a Beyond Cloud anunciou a line-up desse ano, dos dramas que eles queriam estar saindo pela empresa nesse ano. Foi aí que o circo começou a pegar fogo. Bom, no dia 18 de janeiro, a Beyond Cloud postou vários teasers mostrando os dramas que viriam nesse ano, e um deles se chamava 4Minute, e esse drama tinha o Bible e o Build como protagonistas. E a roteirista desse drama seria a Simon, e essa autora, ela é muito famosa porque ela já escreveu novels muito populares como Manner of Death e Triage, que já foram transformados em drama também. Então assim, quando a galera ficou sabendo, né, que os 2 atores que fazem o Pete e o Vegas de Kim Porsche estariam fazendo um casal, mas num drama completamente diferente, né, dentro da Beyond Cloud, e com a Simon, que é uma autora muito renomada, que faz histórias maravilhosas, incríveis. Então o pessoal ficou muito feliz, muito animado. Mas teve uma outra coisa também. Entre os dramas que eles anunciaram que iam sair, eles não anunciaram a segunda temporada de Kim Porsche e não falaram assim se tinham previsão ou se sequer essa segunda temporada ia existir, né? Então eles anunciaram outros dramas e Kim Porsche ficou de fora. E aí vocês lembrem daquele ponto muito importante, que o que ligava ainda os irmãos Demi com a Beyond Cloud era Kim Porsche. E aí, não tendo Kim Porsche e nem uma série especial de Vegas Beach, né, que tava rolando uns rumores de que pudesse ter, porque eles fizeram uma novel, né, de Vegas Beach. E aí tinha rumores que poderia ter uma série só deles, né, um drama só deles. E aí não saiu absolutamente nada sobre isso, nada sobre o universo de Kim Porsche. Então os irmãos estavam oficialmente desligados da Beyond Cloud agora no ano de 2023. Aí um dia depois desse anúncio da Beyond Cloud, no dia 19 de janeiro, os 2 irmãos anunciaram que eles estavam se separando e que eles não iriam mais escrever nenhuma novel juntas. Então cada um ia seguir pro seu lado. E a galera já começou a achar super estranho, né? Porque exatamente um dia depois desse anúncio, eles anunciaram que eles não iriam estar mais trabalhando juntos. E aí, meus amigos, foi que começou a grande confusão, porque logo depois que eles anunciaram que não iam mais trabalhar juntos, a Poi começou a postar umas fotos muito estranhas no Instagram, faziam parecer que ela tinha sofrido algum tipo de violência, com machucados e coisas do tipo, e sangue e tal. E aí depois a galera descobriu que todas essas fotos tinham sido tiradas do Pinterest, então não era nenhuma foto dela, nem nada do tipo. Ela tava postando pra tentar passar essa imagem de que alguma coisa não tava certa, tipo, pra tentar chamar atenção ali pra alguma situação que ela ainda não tinha falado sobre. E aí depois ela veio contar que, na verdade, o Build, ele tinha roubado dela a ideia de 4Minutes, que era o drama, né, que ele tinha sido anunciado pra fazer junto com o Bible. E ela falou que esse plot era dela e que ela contou pra ele sobre esse plot e que ele pegou e levou o plot pra Beyond Cloud, contou pra ele sobre, e a Beyond Cloud deu este plot pra Simon. Então, esse era o grande motivo da revolta dela no momento, porque o drama a história tinha sido dela, do ponto de vista dela, ela criou essa história e ela tinha contado pra ele o plot e ele foi lá e levou pra empresa. E a empresa deu pra outra escritora, né, cuidar da parte do roteiro. Inclusive, ela postou um print de uma conversa dela com o Build que prova
que ela realmente tinha contado pra ele. Ela realmente fala o nome 4Minute e tal, fala um pouco de como seria o roteiro. A gente não sabe como seria o roteiro da Simon, porque no trailer não dá pra descobrir nada sobre isso, é literalmente só o nome da série. Então não tem como a gente saber qual é o roteiro dela, mas a coincidência do nome é realmente um pouco confusa. Ela dá a entender que ela contou pro Build sobre o plot, que ele tava ciente, que ele sabia. Então isso meio que comprova que alguma coisa estranha aconteceu ali, porque se for coincidência, é realmente uma grande coincidência de os dois dramas terem o mesmo nome, né? Tipo, a ideia que ela teve que era 4Minute, e aí, né, o drama que a Beyond Cloud anunciou com a Simon realmente era 4Minute. Mas a Simon veio no Twitter e falou que não, que o roteiro era dela, que a história é original dela, que ela não tirou de ninguém. E aí é o famoso disse que disse, né? Tipo, uma fala uma coisa e a outra fala outra coisa. E a gente não tem como provar aí o que é verdade e o que não é. Mas basicamente o que a gente tem nessa situação é isso. Uma acusou a outra. Ou melhor, ela nem tava acusando a Simon, ela tava acusando o Build mesmo de ter levado a história pra Beyond Cloud e passado pra outra pessoa. Aí o que aconteceu? No dia 21 de janeiro... 1 ou 2 dias depois dessa confusão, o Build e o Bible, eles tinham um evento promocional na Tailândia e foram interagir com o público e tal. E aí, depois que esse evento acabou, o Build, ele pediu pra conversar sozinho com os fãs e que tirassem o Bible, né, que o Bible ficasse de canto. E aí ele começou a chorar no palco e falou que ele nunca quis nada de ruim pros irmãos, que ele não tentou sabotar eles, que ele gosta muito deles, né, que eles eram amigos e que ele não teria motivos, né, pra passar a perna nela com essa história do roteiro de 4Minute. Nesse mesmo dia, o CEO da Beyond Cloud, ele não tava na Tailândia, ele tava em Paris com o Maio, porque eles tinham ido pra semana de moda lá, e aí ele tava no avião ainda, daí ele falou que era pra galera se acalmar, que ele não tava sabendo ainda, porque não foi combinado com o Build de ele subir ao palco e se defender do jeito que ele se defendeu, chorar na frente da galera e tal. Então ele foi pego de surpresa, daí ele falou pro pessoal manter a calma, que ele ia investigar, né, a empresa ia averiguar o que estava acontecendo e eles iam postar uma nota oficial depois se explicando sobre isso. Mas as coisas dali em diante só foram ralo abaixo, porque depois que a Poi postou essas mensagens falando que o plot dela tinha sido roubado, ela decidiu que ela ia provar que o Build, na verdade, era um malandro e que coisas tensas tinham acontecido entre os dois e que ela ia levar ele pro fundo do poço, basicamente, como ela mesma disse numa mensagem. Bom, aí então ela começou a postar vários prints de um chat de conversa que ela tinha com o Build, e esses prints são bem tensos. Eu traduzi eles pra vocês e eu vou postar aqui pra vocês darem uma olhada no que eles falaram. É super imparcial a minha opinião sobre isso, eu só tô mostrando pra que vocês vejam os prints que ela postou. Então, vou mostrar pra vocês um pouco da conversa deles. Então, assim, são pedaços de conversas e que é meio complicado da gente julgar totalmente, né, se baseando por pedaços de conversas que ela decidiu postar. Ela alega que ela foi traída, que ela foi manipulada financeiramente, fisicamente abusada por ele. Tem uma conversa que mostra, né, que ela tava com roxos no corpo, que ela falava que ele batia nela. De certa forma, era como se ela tivesse de acordo com isso, porque ela fala, você pode me bater. Assim, gente, eu não vou dar minha opinião sobre isso, mas se eu puder falar uma coisinha sobre essa história, é que é uma conversa extremamente tóxica. Eu fiquei um pouco assustada enquanto eu tava traduzindo, porque ele fala coisas como, eu quero te matar, e ela fala, mas você não me ama, você tem que me amar, umas coisas, assim, cabulosas. Então, basicamente é isso a conversa que eles tiveram, e ela tava acusando ele de ter traído ela, alegando então que a parte da traição seria porque quando ela tava namorando com ele, os dois estavam num relacionamento, né, segundo o que ela disse, eles estavam num relacionamento e ele tinha uma outra namorada, que era uma ex dele, que a galera achava que era ex, mas que ela tinha descoberto que não era, então ele tava junto com essa garota durante todo esse tempo, pelas costas dela, e ela dava muito presente pra ele, assim, de
coisa muito, muito cara. E segundo ela, esses presentes caros que ela deu pra ele dava pra namorada depois, assim, pra sua namorada escondida. Coisas como carro, assim, coisas bem... presentes bem grandes, né, que ela dava pra ele. Então, essas eram as alegações da Poe, que ela tinha sido uma mulher enganada em todos os sentidos e que a gota d'água tinha sido ele ter dado o roteiro dela de 4Minute pra Beyond. Então, assim, é o que a gente pode assumir da situação, que esse foi o ponto crucial que fez ela vir a público pra detonar ele, né, pra falar todas as coisas que ela tinha pra dizer sobre ele. Aí, no dia 22 de janeiro, a Poe falou que ela ia tomar medidas legais. A Beyond postou a declaração oficial deles, depois que eles averiguaram o caso. Falaram que os dois tinham uma relação próxima e que ela não terminou em bons termos e que eles iriam investigar de forma imparcial todas as acusações que estavam acontecendo. Aí, a ex-namorada do Build veio em defesa dele e postou no Instagram falando que eles não estavam mais juntos desde 2019 e que eles continuavam amigos porque as famílias deles eram próximas e que eles se davam muito bem, mas que não tinha nada acontecendo entre eles. Ela também disse que com ela o Build nunca tinha sido abusivo, que ele nunca tinha batido nela e nada do tipo, que eles sempre tiveram uma relação muito boa e que eles continuavam próximos até hoje por causa disso. Isso é uma situação um pouco estranha de entender, porque a Poe tinha postado uma mensagem de uma conversa, postado um print de uma conversa que ela teve com essa menina, com a Kiki, que é essa suposta ex do Build. E essa Kiki tinha dito pra ela que os dois nunca se separaram e que eles estavam juntos até hoje. E foi isso que deixou a Poe doida da cabeça, porque quando ela leu essa mensagem, ela pensou, meu Deus, estou sendo traída todo esse tempo, né? Tô sendo enganada todo esse tempo. E aí depois a Kiki foi a público e falou que isso não era verdade e que eles não estavam juntos e que só continuavam como amigos, né? Como eu expliquei. E aí fica muito confuso de entender. A galera não sabe se realmente ela estava provocando a Poe quando ela respondeu isso, ou se eles realmente estavam juntos, e aí depois, quando a situação ficou do jeito que estava, ela veio a público e mentiu, dizendo que eles não estavam mais juntos. Não tem como a gente saber o que aconteceu de verdade nessa situação. Por enquanto é isso que a gente sabe. É a palavra dela contra a palavra da Poe. E aí, nesse mesmo dia ainda, o Build, ele postou alguns screenshots também de uma conversa que ele teve com a Poe, igual ela fez. Ela postou os screenshots, né, os prints da conversa dela com ele, e aí ele fez a mesma coisa e postou de mensagens trocadas com ela, e nas fotos que ele postou, ela parece bem abusiva, gritando, assim, falando pra ele que ela ia acabar com a vida dele, e que ele ia pagar por tudo que ele fez, e que ela ia levar ele pro fundo do poço, assim, desejando coisas péssimas, e parecendo muito alterada. Então, o que a gente pode interpretar disso é o seguinte, assim, pelo que a gente tem de material divulgado por ambos, que a Poe se sentiu ferida porque a Beyond já tinha cortado ligações com ela, e quando não saiu a segunda temporada de Kim Porsche, né, quando eles não anunciaram que ia ter, foi realmente como se tivesse acabado de uma vez por toda a ligação que ela tinha com a empresa, com os atores e tal. Então, ela não iria mais estar envolvida em Kim Porsche, logo a empresa não estava mais se associando com eles de forma alguma. E, além disso, teve a história do plot, né, que ela diz que ela disse pro Build e o Build deu pra empresa o plot, enfim, essa confusão. E ainda tem isso de que ela disse que eles namoravam e que ele bloqueou ela em certo ponto, não queria mais saber dela e tal, e que ela foi abandonada dessa forma. Então ela veio à tona com todas essas acusações contra ele, de que ele batia nela, de que ele traiu ela, de que ele só queria saber do dinheiro dela, se aproveitava do dinheiro dela. E esse é o lado dela da história, e ele postou o lado dele também, né, mostrando que ela tinha as conversas eram tensas, assim, né, era um climão. E aí, depois que ele postou essas mensagens, ele desativou todas as contas dele e desapareceu da face da terra. E aí a Poe começou a se complicar um pouco na história, porque depois disso ela foi pro Instagram e alegou que ela teve que abortar um filho dele pra proteger a carreira dele. E logo depois ela se retificou e disse que na verdade ela não tinha abortado, mas assim que ela tinha perdido o bebê numa situação. Então a galera começou a não entender o que estava acontecendo, porque ela falou uma coisa, depois ela falou outra. E pra piorar, a foto que ela postou no Instagram era de um ultrassom,
Mas não era dela, porque a galera descobriu que, como praticamente tudo que tem no Instagram dela, essas fotos foram tiradas do Pinterest também. Então ela ficou totalmente sem crédito no que ela tava falando, porque não dava pra saber se era verdade ou não, ainda mais ela tendo usado uma foto que ela tirou da internet. Aí ela veio se explicar e falou que ela só tirou aquela foto do Pinterest porque ela queria explicar, queria meio que dramatizar a situação, assim, tipo, contextualizar com uma foto da internet, assim, porque ela não tinha uma foto ali da situação dela pra postar, então ela pegou online só pra ilustrar o que ela tava falando, digamos assim. Aí a BeyondCloud veio mais uma vez, postou uma declaração falando que o Build ia entrar em hiato, que ele não iria mais estar trabalhando por enquanto, que ele ia ficar na dele, enquanto eles estavam averiguando se ele era inocente nessa situação toda ou não. E aí, a cereja do bolo, meus amigos, foi no dia 23 de janeiro, que a BeyondCloud postou mais uma declaração, dessa vez falando que eles iam resolver a situação numa live. Foi a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida e foi a coisa mais absurda que todo mundo já viu na sua vida, porque a gente queria que a situação fosse resolvida, né, de forma legal, não numa live, porque fica parecendo que é um circo, sabe? Parece que a empresa tá fazendo um circo. Então ficou agendado uma live pro dia 28 de janeiro, na qual vai estar o Build, vai estar a Poi. E a última atualização que a gente teve até este momento que eu estou gravando esse vídeo pra vocês é que começaram a sumir alguns tweets da Poi, alguns tweets que ela ameaçava o Build e a galera começou a achar que ela tava apagando esses tweets. Então isso tirava ainda mais a credibilidade dela na história. E aí ela veio de novo falar que ela não tava apagando os tweets dela e que os tweets estavam sendo reportados, que a galera tava reportando pro Twitter e o Twitter que tava apagando, né, automaticamente os tweets, assim. Não dá pra saber se ela realmente tá apagando as coisas ou se ela não tá apagando, mas a galera também ficou com o pé atrás por causa disso. Então isso é o que a gente teve por enquanto, e aí em um segundo agora eu volto pra vocês com a segunda parte desse vídeo, que é para explicar o que aconteceu nessa live. Apenas alguns segundos se passaram e eu voltei com a atualização desse caso, porque mais novidades aconteceram nos últimos dias. Bom, a primeira atualização que a gente teve foi que a Poi desistiu de participar da live que ia ter. Ela postou uma explicação no Twitter falando que o motivo pelo qual ela não iria comparecer foi porque ela aceitou o conselho dos familiares dela de não participar da live e apenas entrar com um processo judicial contra o Build pela suposta agressão que ela sofreu. Sendo assim, a BeyondCloud postou uma nota avisando que a única pessoa presente na live seria o Build. A Demi House também fez um post falando que eles não conseguiriam devolver o dinheiro das pessoas que compraram a novel de Vegas Peach. Como eu falei anteriormente nesse vídeo, né? Eles escreveram uma novel baseada apenas no Vegas e no Peach, e na capa dessa novel teria o Bible e o Build. Eles são os atores, né, que fazem os personagens no drama. Então eles infelizmente não teriam como devolver o dinheiro do pessoal, porque, né, as fotos já tinham sido tiradas, a capa já tinha sido feita, já estava tudo pronto, mas que se alguém quisesse uma capa só com o Bible, poderia solicitar gratuitamente e eles estariam enviando. Então no sábado, dia 28, rolou essa live e foi bem estranha. Na live só tinha o Build e colocaram ele numa situação um tanto constrangedora, assim, no meu ponto de vista. Porque deixaram ele sozinho ali num quarto todo branco, numa peça toda branca, e só ele ali diante da câmera tendo que falar. E foi bem curtinho, durou apenas alguns minutos. E nessa live o Build anunciou que ele estava saindo da BeyondCloud. Mas, no entanto, sim, ele vai lutar na justiça por todos aqueles que o amam e que estão apoiando ele. E ele disse que o que a gente ouviu dessa história não é verdade e que ele vai levar na justiça as provas que ele tem contra a Poi para se defender. Então a questão realmente vai ser resolvida na justiça, graças a Deus, né? Que a gente não teve uma discussão aí numa live que seria muito antiético. Tudo vai ser resolvido na justiça e agora o que nos resta é esperar pra ver o que vai acontecer. Eu tô ciente de que alguns fãs estão vindo com muitas teorias pra defender o Build, e uma dessas teorias que a galera tá trazendo é que talvez aquelas mensagens, aquelas primeiras mensagens que eu traduzi pra vocês, que eram bem fortes, não sejam do Build, que talvez tenha ocorrido uma montagem ali, o que seria bem fácil. É uma probabilidade que a gente não pode descartar. Pode ser possível sim que tudo tenha sido combinado, tudo tenha sido planejado. Mas assim, eu não vou trazer esse tipo de conteúdo aqui pra esse vídeo, porque como eu falei, a gente só tá falando de coisas assim concretas que a gente tem até agora, né? Que é a palavra dela, a palavra dele, as coisas que os dois postaram. E aí teorias e conspirações e investigações que os próprios fãs estão fazendo, eu acho melhor não trazer aqui agora. E
é melhor que a gente deixe isso nas mãos da justiça, né? Porque lá sim eles vão resolver o que tá acontecendo, lá eles vão investigar pra ver se é mentira ou se não é, eles vão conseguir provar esse tipo de coisa. Então, eu prefiro não falar sobre isso aqui agora e vou tornar o vídeo imparcial, como eu falei pra vocês, vou deixar mais uma vez registrado aqui que não tenho a intenção de tomar nenhum dos lados, e sim que tô esperando pra ver o que vai sair do resultado desse julgamento. E aí, então, eu posso fazer um novo vídeo aqui pra vocês, contando como foi essa parte do julgamento e tal, a que solução eles chegaram. Desejo que a justiça seja feita e que a verdade realmente venha à tona e que a pessoa que é inocente nessa história, se um dos dois realmente é inocente, eu espero que a pessoa que é o verdadeiro culpado seja punido por isso e que a verdadeira vítima da história possa conseguir se reerguer depois disso e que as coisas fiquem bem. Os comentários estão livres para vocês deixarem as opiniões de vocês. Eu sou imparcial nesse caso, mas vocês são livres para seguirem o lado que vocês quiserem, apoiarem o lado que vocês quiserem. Podem deixar aí nos comentários as opiniões de vocês. Lembrem de ser educados e não me xingar, porque eu não estou espalhando nenhuma informação falsa nesse vídeo. Nada que foi dito nesse vídeo é falso. Tudo que foi dito aqui foram provas que os dois postaram, coisas que os dois disseram um contra o outro. E se alguma coisa foi editada e não é verdadeira, então não é minha culpa, não fui eu que editei. Foi a pessoa que tá agindo de má fé e editou. Então, depois, se isso vier à tona e realmente não for o que é, eu obviamente vou vir aqui, vou gravar um outro vídeo, vou explicar pra vocês certinho o que não era verdade, o que era verdade desse caso, não se preocupem, mas por enquanto eu só peço que vocês tenham um pouco de respeito e que não me vejam como eu estando numa posição de querer destruir o ator ou de querer jogar toda a culpa pra cima da escritora. É apenas aqui uma divulgação dos fatos, tá bom? É isso então, gente. Em breve eu volto com mais vídeo aqui no canal, falando sobre outros casos aí super complicados e sem solução. Se vocês tiverem sugestões de vídeo, vocês podem sempre me deixar, que eu vou estar dando uma olhada e vendo se eu posso estar gravando vídeo pra explicar direitinho pra vocês, tá bom? Por hoje então, e a gente se vê no próximo vídeo.